Boa tarde. Queria começar agradecendo o Centro Celso Furtado, que essa mesa foi submetida então aí a toda uma seleção de mesas, e foi uma mesa pensada para tentar fazer articulação entre duas temáticas fundamentais para o país, a temática da ciência, tecnologia e inovação e a temática espacial, territorial ou do desenvolvimento regional. Infelizmente, dá para ver na programação que tanto o professor Mariano Laplane, presidente do CGE, teve um compromisso de última hora, nasceu a neta dele, quanto a professora Berta Becker, infelizmente também ontem à noite avisou que tinha aparecido aí um impedimento e não pode estar aqui, né? Mas eu queria convidar então o Antônio Carlos Galvão, do CGE, o Mariano de Matos Macedo, da Universidade Federal do Paraná, o professor Ivo Tais, da Universidade Regional de Blumenau. Temos aí já um atraso de meia hora em relação à programação, e espero que tenhamos tempo para um razoável tempo para o debate. Vamos tentar ser breves. Queria dizer umas breves palavras, pelo menos quando eu propus a mesa. Eu preciso aqui agradecer e informar quem não sabe, o Centro Celso Furtado, como a temática do desenvolvimento regional era uma temática central para o Celso Furtado, o Centro Celso Furtado criou no final do ano passado o Observatório Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional, que é um espaço justamente para esse tipo de reflexão que nós vamos tentar aqui. O Observatório já realizou uma série de eventos, especificamente do Observatório, tentando enfrentar as diversas temáticas da dimensão territorial do desenvolvimento. E aqui temos uma central para o país, que era, pelo menos, a ideia aqui é justamente desse grande evento que é pensar a crise, pensar o futuro do país nas suas grandes temáticas. Quando eu propus a mesa, foi proposta por uma visão muito pessoal. Vou falar um minutinho dela. Obviamente que os colegas que são muito mais especialistas são alguns dos maiores especialistas que trabalham justamente essa interconexão dessas duas temáticas. Eu sou mais do regional do que da ciência e tecnologia, mas eu ando há algum tempo, eu estava dizendo para eles, um militante que eu acho que o país precisa articular o que eu chamaria de o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o Sistema Nacional de Bem-Estar Social, com algo que poderia ser chamado de Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional. O país tem que realizar essa tarefa bastante complexa, como eu acho que vai dar para perceber aqui nas várias temáticas, e eu também sugeri que pensemos o futuro e as questões centrais do país nessas duas temáticas. Nós participamos de uma pesquisa que foi feita pelo CGE, então nós acertamos aqui, embora claramente aqui a ideia de lançar mesmo ideias para que possamos discutir em seguida. Foi realizada uma pesquisa no CGE e o professor Mariano Macedo então vai iniciar a apresentação falando dessa pesquisa, e ele também um pesquisador dessa área, um reconhecido consultor dessas relativamente poucas pessoas do Brasil que procuram articular essas duas temáticas. Então, eu queria passar a palavra ao professor. Boa tarde a todos. Para começar a discussão, eu vou colocar uma referência. E a referência é um estudo que nós realizamos no CGE em 2011, a partir de uma demanda do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi a de pensar como
né, dar uma dimensão territorial ao planejamento de ciência e tecnologia. A questão era essa. Da equipe participou, além de mim, o Brandão, o Galvão, o Ivo e a Carmen, lá do CGE. Hein? Ah, desculpa, e a Berta, que não está aqui presente no dia de hoje. Para essa temática, nós resolvemos partir do estudo da dimensão territorial do planejamento realizado pelo CGE e MPO em 2008, que é aquele estudo da caixinha, acho que 6 volumes, né, que era a referência que a gente tinha sobre, né, dimensões territoriais no planejamento em geral, e a gente ficou com a obrigação de pensar especificamente para a área de ciência e tecnologia. Deixa eu ver se eu vou acertar. Tá. Bom, a problemática de estudo que foi colocada. Olha, a gente sabe que no Brasil, apesar dos avanços que recentemente vinham ocorrendo, a gente sabe que a dimensão territorial ainda é pouco contemplada no planejamento de políticas públicas. Aqui eu não falo só do governo federal, falo, talvez com muito mais razão também, dos governos estaduais, que têm também e vem tendo crescente importância na área. A gente pode falar assim de forma bem marcante que as políticas públicas, quando apresentam um foco regional, não avançam na dimensão territorial. Por exemplo, a medida de definir uma obrigatoriedade de aplicação de X% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em algumas macro-regiões. Medida de fundamental importância, mas com foco regional, né, não avança na sua dimensão territorial. Muitas vezes, esse tipo de política se desdobra em programas, projetos muito tópicos, setoriais, dispersos no espaço, né, sem o que a gente poderia chamar de alguma coerência, né, territorial. Mas também tem políticas de outra natureza que apresenta explicitamente uma perspectiva territorial, mas não focam, ou focam muito pouco em ações de ciência, tecnologia e inovação. A gente tem os territórios rurais, os territórios da cidadania, e até mesmo os arranjos produtivos locais. Mas, se eles enfatizam, enquanto políticas públicas, alguma perspectiva territorial, né, não contemplam de forma estruturante ações na área de ciência, tecnologia e inovação. Bom, de início, 2 questões básicas foram colocadas, além dessa temática maior. Fazer política pública, a gente tem que perguntar, olha, colocar a dimensão territorial no planejamento de CTI, a gente tem que perguntar o seguinte, olha, quais as razões objetivas da necessidade, de uma possível oportunidade de incorporar a dimensão territorial no planejamento de CTI? Por que essa discussão agora, nesse momento? O que justifica? Né? Para que a gente tenha condições de analisar e levar a coisa à frente. E se sim, justifica, a gente tem que avaliar, olha, que marco analítico se tem de referência para dar conta dessa temática. 2 razões objetivas, dentre outras, que estão presentes no estudo, que eu vou destacar aqui. Uma delas é o seguinte, olha, todo mundo está falando, olha, que a nova etapa de crescimento da economia brasileira, que vem por aí, vai ser centrada no aumento expressivo da taxa de investimento, que está a 22%, 25% do PIB, e com certeza, né, esse expressivo aumento da taxa de investimento vai implicar algumas pressões na configuração espacial da economia brasileira. Com certeza. Né? Como e de que forma vai implicar? Isso vai contribuir, inevitavelmente, para gerar aí, né, contribuir, não vai determinar, diferentes padrões de desenvolvimento no futuro, que a gente pode observar no futuro. Bom, essa é uma das razões, olha, essa possibilidade de uma elevação da taxa de investimento, crescimento da economia, dependendo das pressões que isso gerar na configuração espacial, isso vai ter impactos no desenho de diferentes padrões de desenvolvimento aqui da economia e sociedade brasileira. Né? E isso a gente implica o quê? Demanda um maior cuidado com as questões territoriais. Né? Aí, com vistas de quê? De persistir nessa trajetória que vem se dando na economia e na sociedade brasileira de redução das desigualdades sociais e avançar em um perfil menos concentrado do ponto de vista espacial de nossa economia. Outra razão objetiva,
e isso aqui é uma contribuição da Berta nas nossas discussões, ela falou, olha, né, a gente tem que observar também que talvez a oportunidade da gente colocar uma dimensão territorial no planejamento de CIT esteja relacionado ao que a gente poderia chamar de reescalonamento do Estado na área. Isso é a expressão da Berta. Né? E esse reescalonamento a gente tem observado ocorreu particularmente no final dos anos 90. E desde o final dos anos 90 a gente tem um Estado, né, aqui no Brasil, cada vez mais complexo, com novas instituições e múltiplas escalas de atuação na área de ciência e tecnologia, e, portanto, agora com elevado potencial para dar suporte ao objetivo de inserir de forma estrutural, né, a dimensão territorial no planejamento de CTI. Isso conta também. Né? O Estado hoje, que atua na área de CTI, é muito diferente. Né? Ele é muito mais complexo, né? E muito mais, né, vamos dizer assim, né, poderoso do que o era, por exemplo, nos anos 70 e mesmo nos anos 90. Bom, resolvido isso, algumas razões objetivas, entre outras que a gente analisou, um marco analítico. Como é que nós vamos analisar isso? Que referência nós vamos ter? A principal referência é a coisa da noção do território. Né? Isso aí é a coisa do Brandão. E aí tem diversos conceitos, mas vamos colocar aqui, olha, locus de catálise, né, multissetorial e multiescalar de investimentos e de políticas públicas. É uma noção compatível com a visão mais multidimensional do desenvolvimento, né, como o João Carlos falou aqui hoje de manhã, se referindo a Celso Furtado, inclusive no que se refere aí às suas especificidades, né, do desenvolvimento nas e entre as diferentes escalas espaciais. Eu acho que território, a noção de território vai por aí. A segunda ideia importante do marco analítico é, olha, a centralidade de CIT na dinâmica do processo de geração de riqueza, hoje é muito mais central do que foi no passado recente. E mais ainda, CIT, né, é também algo transversal, se caracteriza pela transversalidade das políticas de CTI, no caso aqui, no contexto do conjunto das políticas públicas, e o que também, né, turbina aí as suas possibilidades atuais de ter, né, uma dimensão territorial no planejamento da área. Bom, dimensão territorial, planejamento de CIT. Outra questão relevante do marco analítico foi a identificação de meios e escalas de planejamento territorial pelas quais a gente pudesse, né, dar conta dessa questão. E aí, né, nós procuramos identificar alguns meios e escalas de planejamento territorial e tentar ver, a partir daí, como que a gente poderia fazer, né, as conexões desses meios e escala com o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Definimos 3 escalas básicas. A escala, né, do sistema de logística, que tem a ver, do ponto de vista estritamente, né, espacial, com a escala continental e nacional. O sistema de cidades, né, que tem a ver com a escala nacional e mesorregional. E uma outra escala que é o padrão de oferta de bens e serviços, em particular de provisão de infraestruturas de utilidades públicas, na escala aí que vai do micro-regional ao local, ou, se quiser, ao lugar. Né? E sobre isso eu acho que o Brandão, né, vai tecer considerações mais específicas na sua intervenção. Então é isso que nós colocamos de início. Olha, temos uma problemática, temos né, algumas razões objetivas e algumas ideias de um marco analítico para dar conta dessa questão, dimensão territorial no planejamento de CTI. O que ficou disso, e seja de proposições para formulação de políticas, que a gente tem que chegar lá, o diabo não é só tratar, né, a dimensão territorial no planejamento de TIT, mas a gente sempre tem que avançar nas sugestões de formulação de política. Eu vou colocar algumas gerais, algumas referentes à problemática política, metodológica e institucional. No que se refere às proposições ou questões para o futuro, né, são proposições e questões porque não são proposições simples, são, né, densas de dúvidas, de necessidade de equacionamento do ponto de vista
teórico, analítico e propositivo. E uma delas, eu até retomei uma citação, retomei, fazendo uma citação, um artigo do Leonardo Guimarães, de 1996, né? Mais ou menos dizendo, né, há 25 anos atrás, o que a gente está tentando dar conta aqui no dia de hoje. Olha, o Brasil precisa de romper com a tradição de que suas políticas setoriais sempre foram as políticas substantivas, a que importam, né? As propostas e planos regionais ali, olha, na margem, adjetivas, né? E as de caráter territorial, historicamente tópicas ou eventuais. Já teve política de caráter territorial no Brasil, mas olha, tópicas, eventuais. Muita gente cita, abertamente cita, tem um levantamento sobre isso nos anos 70, etc, etc. Proposição geral também. Como dar conta disso? Eu acho que o Galvão vai explorar um pouquinho. Olha, a dimensão territorial deve ser colocada de forma subjacente e orgânica aos eixos estruturantes das estratégias de ciência, tecnologia e inovação, seja no governo federal, seja nos governos estaduais, que também importam, né, no que se refere a esse tipo de questão. A problemática política. Não se faz políticas públicas sem considerar a problemática, né, política que os processos de formulação política envolvem. Bom, a gente tem hoje que avançar na necessidade na promoção de consensos básicos em torno dessa questão de, olha, vão incorporar a dimensão territorial no planejamento de CTI. A gente tem que tentar colocar esse tema na agenda nacional. Fazer estudos e pesquisas sobre essa temática, tentar ver se um tema dessa natureza seja objeto da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E seria um esforço permanente, né, de tentar colocar esse tema na agenda nacional da forma mais, né, vamos dizer assim, mais simples e objetiva possível. Outro tipo de proposição e questão para o futuro. Uma problemática de natureza metodológica. Eu vou discorrer sobre essa problemática metodológica nas 3 diferentes escalas do ponto de vista espacial que nós definimos lá no marco analítico. Problemática metodológica é a gente tem que explorar o potencial de conexões estruturais das políticas de CIT com os meios e escalas de planejamento territorial. Olha, uma escala, no plano escalar continental e nacional. A gente tem que, né, tentar associar iniciativas de CIT com o sistema de logística, as principais políticas e programas da área. Aí tem o PAC, tem os programas programas correlatos, né, das mais diversas naturezas setoriais, né, o IRSA, né, tentar dar, né, a políticas dessa área do sistema territorial um sistema de logística, um conteúdo mais territorial e ao mesmo tempo tentar associar as políticas relacionadas ao sistema de logística a iniciativas de ciência e tecnologia. Como articular isso? Como articular a ciência e tecnologia com as oportunidades que estão sendo colocadas pelos investimentos nas áreas de energia, transporte e telecomunicações? Isso questões de fato. A gente hoje está sabendo que está sendo lançado nesse país um Plano Nacional de Logística. Qual a dimensão territorial que esse plano tem? Qual a sua articulação com outras políticas setoriais, em particular na área de ciência e tecnologia? O fato dele não ser tão diretamente bancado pelo Estado, e ser através de concessões, que implicações diferenciadas isso tem, né, no que se refere às possibilidades futuras de articulá-lo, né, ou articular as ações na área de sistema logístico com as iniciativas de ciência e tecnologia. Ainda na escala que vai aí uma outra escala que vai agora não do continental para o nacional, mas do nacional para o meso-regional. A referência aí é nossa, é o sistema de cidades, a referência escalar, associada à coisa nacional para o meso-regional. E aí a gente tem que ver que as políticas de CTI podem ser referenciadas pelo sistema de cidades, sua estratégia. Quer dizer, e as políticas de CTI não só devem ser referenciadas pelo sistema de cidades, mas devem também, as políticas de CTI podem constituir vetores, né, indutores de novas centralidades e, portanto, do ordenamento territorial do país. Não é a obrigação do CTI fazer isso. Vamos dizer,
O Galvão vai tratar dessas questões. Ainda nessa escala, meso-regional, nacional para o meso-regional, a gente tem que identificar e avançar no potencial de desconcentração da base técnico-científica, sabidamente concentrada em algumas regiões do Brasil, com algumas novidades que o Galvão também vai, né, colocar. E aí avançar, olha, como é que é o quadro nas nossas instituições de ensino superior, das nossas instituições federais de ensino científico e tecnológico, etc. Avançar na descentralização de programas de ciência, tecnologia e inovação. O CGE também fez um estudo sobre esse tema, o Galvão vai tocar. Né? E aí é uma maior atenção que eu chamaria nesses processos de centralização, né, do governo federal para os governos estaduais, uma maior atenção nos planos estaduais de desenvolvimento, nas suas articulações com as macropolíticas do governo federal, em particular na área de CTI. Isso o Ivo, né, vai também entrar em alguns detalhes. Ainda nesse plano do nacional para o meso-regional, tem a possibilidade de desenhos de projetos estruturantes. Que projetos estruturantes? Do tipo, olha, as agendas regionais de ciência, tecnologia e investimentos. O CGE e o MCT tem já e o Ministério de Integração tem uma tradição nessa área. O CGE está desenvolvendo, né, outro conjunto de ações sobre esse desenho de agendas regionais, associando os investimentos estratégicos nas regiões a iniciativas de CTI. Ainda nessa escala, né, quando possível, a indução de conformação de redes nas políticas de CIT. Eu chamaria atenção aqui para as redes que caracterizam o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, para as redes que caracterizam o sistema brasileiro de tecnologia e a interação que, em alguns casos, existem entre essas redes, e o rebatimento espacial e territorial que essas redes possuem. Outra questão, olha, como articular a estratégia de ciência e tecnologia com políticas setoriais? Aqui eu diria o PPSUS, que é exemplar nesse sentido, com o Plano Brasil Maior, né, com o programa de APLs, né, nas e entre as diferentes escalas espaciais, nacional, regional, local, federal e estadual. E na escala local, o Brandão vai cuidar um pouco mais disso, que é promover o potencial de conexões das políticas de ciência, tecnologia e inovação com a indução de um padrão de oferta de bens e serviços e provisão de infraestruturas de utilidades públicas, nessa escala, seja na área de saúde, de educação, de saneamento e moradia. E nessa escala, no que se refere especificamente às políticas de CTI, tentar ir além da oferta de programas e estimular demandas, né, de CTI por parte de iniciativas aí que eu vou chamar genericamente de desenvolvimento local. O Brandão vai aprofundar um pouco nisso. E, finalmente, alguns aspectos da problemática institucional. Promover aí, tem que ver como que pode se promover, maior interação entre as políticas de CTI com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional e Integração Territorial, que é chamada fase 2 da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E um aspecto específico que a Berta iria tratar, pela experiência que ela tem na área, que seria uma melhor articulação dos zoneamentos ecológicos e econômicos nos estados com a dinâmica socioeconômica. A Berta chama a atenção que esses zoneamentos ecológicos e econômicos estão fortemente voltados, né, para o ambiente físico. E a gente, como a Berta vê, o zoneamento ecológico e econômico é um instrumento, né, segundo ela, também importante para fazer convergir no território políticas públicas horizontais, a exemplo de CIT, e de diferentes cortes setoriais. Poderia ser um instrumento relevante também. Eu simplesmente anunciei aqui algumas questões que nós, né, tratamos, algumas de forma mais profunda, outra nem tanto. Algumas delas vão ser objeto de considerações aqui por parte dos demais colegas, e é isso que eu gostaria e que me coube aqui colocar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariano, pela disciplina aí dos 20 minutos. Passar para o Galvão. Tem que botar aqui. Bom, boa tarde. Para não atrasar aqui, enquanto ele vai preparando, dizer da grande satisfação de estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade de partilhar essa grande conferência internacional do Centro Celso Furtado, agradecer aos organizadores.
e começar dizendo que essa temática que está aqui na mesa é um grande desafio, um desafio ainda não tangenciado na sua essência ao longo dos últimos anos, né? Acho que temos aí uma questão pela frente que não é trivial, que não é simples e que a gente espera que a própria realidade esteja cobrando crescentemente esse engajamento e esse atrelamento entre duas políticas tão importantes como essas. São políticas horizontais, né, políticas que permeiam as ações de governo como um todo, se dialogam com vários setores e segmentos, que é a política de ciência, tecnologia e inovação e a política territorial, e que foram muito maltratadas nos últimos anos, do ponto de vista de serem reconhecidas como um espaço importante de construção de inteligência estratégica para o desenvolvimento do país. E é esse o significado do projeto que a gente desenvolveu, que, na verdade, é a ponta de uma sequência de projetos, começando com o grande estudo que o Mariano referenciou, que foi o estudo da dimensão territorial do planejamento, que deveria ter sido do PPA, mas não conseguimos que ele fosse, porque ele deveria ter influenciado o PPA lá atrás, né? E perdemos um pouco o timing por um desacoplamento aí da burocracia na contratação do estudo, e que depois se desdobrou em várias iniciativas. As mais importantes, acho que foram no âmbito do desenvolvimento da região amazônica, onde a professora Berta Beck exerceu um papel enorme, fez uma contribuição, a meu juízo, inovadora para pensar a Amazônia do século XXI, separando o coração florestal do resto da região, propondo que a gente avançasse na construção de uma bioindústria no interior da floresta e criando um diálogo com a velha indústria do lado de fora da floresta, que precisa ser, por uma via mais, vamos dizer assim, dinâmica, interrompida no seu processo de ocupação e de avanço sobre a área preservada da região. Desenvolvemos várias propostas de rede de inovação, tentando tangenciar a ideia de cadeia de pesquisa e produção, e fizemos um estudo sobre a coordenação também do Mariano Macedo, que foi sobre a descentralização de políticas de ciência, tecnologia e inovação, que montou um mapa do quão se avançou nessa área, independente de que tenha se dado conta, né, vários dos seus gestores principais da política de CTI. Então, houve um avanço muito grande nos últimos anos na descentralização de políticas, nas agências. Fábio acompanhou isso na FINEP, PAPs e programas que, na verdade, tentam criar diálogos com instâncias subnacionais de gestão da política de ciência e tecnologia, mas também na constituição de políticas autônomas no âmbito subnacional, que são muito importantes, né? E aí o que eu queria trazer aqui era um pouco, pegando o desafio do Brandão, que foi, saiamos do projeto, né? O novo projeto tentou fazer, então, como que a política pode receber esses critérios da discussão espacial e trabalhá-los do ponto de vista de desenhar uma trajetória objetiva para esse diálogo, que não tem hoje. Então, a gente fez um esforço grande de, pegando essa experiência toda do passado, trazer vamos dizer, a mesa de discussão dos tomadores de decisão uma proposta de como pensar a questão territorial no âmbito da política de ciência, tecnologia e inovação. Mas eu vou fazer uma rápida digressão aqui. É só apertar na setinha? Sem me alongar muito, vou passar muito batido, por favor, não... É para lá? Tenta passar, Brandão, vamos lá. Mariano já aprendeu. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Passo aqui mesmo, na setinha. Então, vamos lá. O primeiro item aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é uma velha questão, não vou me aprofundar, mas a ideia é o seguinte: as regiões importam para toda a ação de políticas ativas de desenvolvimento e também para a política de ciência, tecnologia e inovação. E em especial neste momento. E aí é uma herança recente o fato de que a gente cada vez mais toma consciência e se convence de que as inovações, que são o motor do crescimento, têm uma dimensão territorial inescapável. A gente precisa lidar com os territórios para explorar possibilidades que, por exemplo, a grande política nacional direcionada às inovações não dava conta de lidar. Por um lado, isso tem a ver com a ideia de que a inovação é um processo sistêmico que tem raízes profundas no território, no lugar. De outro lado, isso tem a ver com a ideia de que a apropriação das dinâmicas interativas que produzem inovações se fazem melhor no contexto de território específico.
E, de outro lado, a ideia de que essa é uma dimensão do desenvolvimento futuro brasileiro que precisa avançar muito se o Brasil quer seguir na trajetória de virar uma economia realmente desenvolvida. Um dos traços distintivos de economias desenvolvidas é a densidade das relações, das instituições que se produzem no território em escalas menores, subnacionais. Explorar essas conexões é decisivo, né? E a gente acha que isso tem que ser explorado a nível do futuro. Eu acho que isso tem uma velha digressão, que é a ideia de que existe um diálogo virtuoso, que está um pouco no trabalho entre agendas de desenvolvimento, da política de CPI, de outras políticas, e escalas territoriais. Esse diálogo é um diálogo que tem que produzir interações mais férteis para o desenvolvimento brasileiro. Eu também não queria deixar de falar sobre o desenvolvimento em geral e dizer para vocês o que eu imagino. Eu imagino que a gente está num momento de grande ebulição de novas trajetórias para o desenvolvimento científico e tecnológico. Acho que a crise é parteira disso, evidentemente. A crise não está superada, como muitos reiteraram aqui. E acho que temos um grande abacaxi. Eu não sou otimista sobre essa trajetória. Acho que essa reconfiguração geopolítica global é algo que vai cobrar ainda preços graves, né, à trajetória futura de desenvolvimento. Acho que os riscos de reequacionar essa dinâmica do desenvolvimento, ou seja, a reprodução capitalista no âmbito global, arbitrando posições novas para o mundo, as economias centrais e para a China e outros países, não será uma solução de curto prazo muito fácil. E isso também é algo a ser considerado nas agendas que a gente construa de política de ciência, tecnologia e inovação, né? Acho que é nosso grande desafio de curto prazo tem uma dimensão macro inescapável. Acho que existe um esforço até tradicional que se reanima dentro do governo de pensar grandes apostas para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, quais são as tecnologias críticas, quais são os alvos centrais, quais são as grandes questões que vão vir para a mesa, mas eu queria cobrar um complemento disso, que é um diálogo capilar com o território, a exploração de agendas que escapam a uma dinâmica de discussão nacional e que vão na direção do que eu acho que é uma tendência inexorável das políticas públicas, que são políticas que se federalizam, que a gente pode dizer políticas que tendem a serem federativas na sua concepção, integrando visões de instâncias de governo e de escalas de organização e de gestão da sociedade. Volto ao Biochow, estava aqui de manhã, o velho modelo do consumo de massas que presidiu o PPA lá do início do governo Lula, e lembro a equação interrompida da nossa dinâmica virtuosa de desenvolvimento. Construímos um grande colchão social que abre um leque enorme de oportunidades a serem exploradas na direção da política de inovação, de ciência e tecnologia, mas temos um desafio enorme de superar a nossa, vamos dizer assim, interrupção da evolução da produtividade da economia brasileira. Então, nós precisamos combinar os dois jogos. Cada vez mais o colchão social vai ser menos construtor de dinâmicas futuras, cada vez mais a necessidade de explorar a velha digressão da produtividade tem que ser trazida à tona. Mas ela não é só a grande inovação. Eu queria chamar a atenção de vocês e lembrar uma velha digressão. Economias como a brasileira precisam fazer competentemente uma internalização de inovações, explorar as possibilidades que a difusão tecnológica engendra, as agendas que não são só da criação da grande ideia e da revolução tecnológica na ponta do sistema, seja global, seja nacional. Acho que esse é o grande ponto. Aqui tem um pouco o retrato dessa evolução, né, eu diria, maravilhosa do desenvolvimento brasileiro distribuindo renda ao longo dos últimos anos, né? Não é maravilhoso porque a intensidade ainda é baixa, mas o perfil, a configuração é muito positiva e a gente não pode abrir mão disso se a gente quer transformar o Brasil numa economia qualitativamente desenvolvida, né? Não dá para fazer de novo o que fomos no século XX, campeões de crescimento, construindo e reproduzindo desigualdades e misérias que nos impediam de virar, de fato, país desenvolvido. E queria concluir deixando 3 ideias muito gerais, que são só insights, para não alongar aqui a nossa conversa. A ideia de que tem processos muito poderosos em curso na direção de possibilitar ao território jogos absolutamente diferenciadores do que poderíamos fazer no passado, né? Aqui está um dos exemplos, mas tem vários outros, né? Aqui é a descentralização das universidades federais, a ideia de que passamos de... Passamos de 43 campos para 230 campos, podíamos agregar aqui as escolas técnicas federais e uma série de questões.
Lembrar a vocês, um estudo do CGE também importante, tem explorado, pode passar, a configuração dos mestres e doutores no Brasil, a partir de uma base muito rica, mas vejam como o perfil, a primeira coluna aí, a clarinha, é 1996, a segunda é 2008. Vejam como o território vem sendo, a distribuição desse acervo fundamental do desenvolvimento técnico-científico brasileiro vem se processando. E eu queria chamar a atenção de vocês num aspecto muito importante, é que ela é muito mais intensa e virtuosa no nível dos mestres, né? E aqui tem um outro dado que eu acho que ajuda a gente também a fazer uma outra digressão, não se pode colocar todas as fichas apenas nos doutores, né? Essa dinâmica da reprodução da base técnico-científica, aliás, na direção de movimentos que vêm sendo feitos na política brasileira nesse momento, precisa lidar com outros desafios. Para ficar no único dado, a empregabilidade dos mestres é muito maior que a dos doutores, do ponto de vista da sua inserção produtiva em empresas, né? Porque eles são mais maleáveis, são mais baratos, ainda que não tão mais baratos. Aqui está o salário médio da remuneração nos últimos anos. E eles oferecem, portanto, uma maleabilidade maior para se construir a formação desses quadros na direção do que as empresas, em geral, demandam. E também porque parte das tarefas que estão sendo colocadas são tarefas de menor expressão do ponto de vista científico e tecnológico e que podem perfeitamente ser cumpridas por esse contingente. Se eu agrego aqui os graduados, se eu faço uma discussão com o ensino tecnológico e monto uma grade de recursos humanos mais sofisticada, eu talvez possa fazer um diálogo muito mais orgânico com as agendas estratégicas de ciência, tecnologia e inovação que eu encontro no âmbito das regiões e que não tem amparo, né, nos recursos, nas políticas que a gente desenvolve hoje no país. Um outro dado fundamental, o perfil de como é que essa dinâmica entre formação de quadros e apropriação ao mercado de trabalho se desenvolve nos últimos anos. Vejam aqui na direita superior o perfil paulista, né? A lista azul é os formados em São Paulo, na unidade da federação, que foram exportados para outras unidades da federação. Vejam Pernambuco do lado, e não é para fazer média com a Tânia Bacelar, que está aqui, minha dileta amiga, mas já é muito semelhante do ponto de vista do seu perfil de formação de quadros. Tem um papel reprodutor, guardada a escala aqui no eixo vertical, né, evidentemente, em termos de ser um centro de formação de quadros para outros contextos regionais, outras unidades da federação. E do lado direito vocês veem o perfil do mercado de trabalho. Quantos desses egressos foram titulados na própria UF e quantos são vindos de fora, né? Então mostra um pouco que Pernambuco já tem um perfil, um padrão com formação guardadas, as diferenças de escala entre São Paulo e Pernambuco, que todos nós sabemos, bastante assemelhado. Vejam Tocantins como um exemplo extremo na outra ponta, né? Onde, de fato, um contingente enorme dos quadros de doutores existentes na unidade da federação são, na verdade, trazidos de fora para a unidade da federação. Essa dinâmica faz com que regiões como o Norte, que forma 1,1% dos doutores, em torno de 1% para arredondar, tenha hoje 4,2% dos doutores encontrados no mercado de trabalho formal no Brasil. Isso faz com que a gente esteja entendendo que mecanismos de distribuição, né, na ponta do que é o uso socioeconômico desse ativo científico e tecnológico, sejam mais virtuosos do que aquele na própria formação e distribuição. E não é assim que a economia funciona, não é assim que a gente deve fazer política, né? Eu não vou distribuir todos os ativos da produção irmãmente numa sociedade capitalista em todos os pontos do território. Mas eu preciso fazer com que os mecanismos de distribuição, de socialização dos resultados, de aproximação das dotações, né, de ativos para o desenvolvimento, se façam valer em cada uma das unidades dos territórios da federação. E a gente acha que a política de ciência e tecnologia tem tudo a ver com isso. Eu queria terminar aqui para vocês lendo uma frase de um recente livro que saiu pela OCDE, um grupo enorme de pessoas, uma publicação chamada Regions Innovation Policy, que diz assim: inovação baseada em ciência e tecnologia cobre somente uma fração do potencial da inovação que existe nos diferentes tipos de regiões. Ou seja, nós precisamos olhar uma dimensão da ciência, tecnologia e inovação que não está na ponta nem na fronteira, mas que está num conjunto enorme de tarefas e atividades que podem ser endereçadas e podem ser estrategicamente desenhadas para que uma política de ciência e tecnologia com preocupação territorial
de fato floresça e prospere e ajude o Brasil a ser um país mais desenvolvido. Obrigado. Isso é inédito. Primeira vez, né, Tânia? Primeira vez que ele não ocupou nem o tempo dele. Muito obrigado. Queria passar ao professor Ivo. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer, especialmente ao Brandão, pelo convite para integrar essa mesa. E também gostaria de lembrar aqui que essa mesa tem a sua concretude na tarde de hoje, inicialmente em função do aceite da proposição da mesa mesmo pela presidência do Centro, e aí eu acho que é um tema essencial que precisa ser trazido mais para cima na agenda, mas eu gostaria também de publicamente agradecer ao Mariano e ao Galvão, que possibilitaram que um trabalho pudesse vir a ser realizado, como o Mariano já declinou no início, no âmbito do CGE, e juntos, Brandão e Berta, eu tive a oportunidade de discutir o tema de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento regional no Brasil, com essas pessoas altamente qualificadas e contribuir, enfim, para que a gente pudesse propor, então, o que o Galvão agora apresentou como uma alternativa de agenda para o Ministério pensar a capilaridade regional da política de ciência e tecnologia no país. Esse é um ponto inicial. Eu gostaria de dizer que a minha intervenção está apoiada no trabalho, então, realizado no CGE. Eu vou passar rápidas informações sobre uma parte que me coube, que eu considero extremamente interessante, porque penso que não seja de domínio do senso comum e que suscita, evidentemente, discussões e que permitem que a gente avance, então, na discussão sobre a pertinência de considerar a regionalização da política de ciência e tecnologia no país. Mas também devo confessar aqui a minha própria origem acadêmica, né? E isso coloca, obviamente, limitações, né? A gente que vem da academia tem esses cacoetes de tratar academicamente muitos temas que mereceriam, talvez, uma discussão um pouco mais solta. Mesmo assim, eu vou tentar superar essa limitação e, de uma forma um tanto esquemática, passar por que é o essencial, então, dos dados que eu considero relevantes dessa minha específica intervenção. A questão central, para mim, como o Mariano tinha sugerido antes já, tem acontecido algo no Brasil, em termos de planejamento, que tome em consideração o território, especialmente na escala subnacional, que contemple a preocupação com ciência, tecnologia e inovação? Existe algo assim? No passado mais remoto, não. A gente pode regressar aos PNDs e aos planos de ciência e tecnologia que estavam pendurados nos PNDs, mas não é a mesma coisa. E no período recente tem todo um esforço de trabalhar isso junto. Mas, sim, a resposta, se a gente considerar o período mais recente, a gente pode falar que existe algo como um planejamento que olha para o território e contempla a dimensão de ciência, tecnologia e inovação. Aqui se supõe, inicialmente, que haja uma predisposição, quase que uma adesão ao que se poderia chamar de desenvolvimento regional. A gente considera favoravelmente essa preocupação com desenvolver uma região deprimida ou não desenvolvida, ou o que quer que seja. Mas isso em si mesmo suscita uma discussão enorme e eu vou tentar associar isso apenas com o tema que me cabe aqui.
O segundo ponto é que se supõe que região seja uma noção que traduza, de alguma maneira, um significado, no caso, um espaço delimitado por um critério pré-determinado, que é compartilhado a ponto de poder fazer parte do senso comum, né? Um terceiro pressuposto é de que a promoção do desenvolvimento de uma dada região, ou desenvolvimento regional mais lato sensu, precisa considerar a possibilidade do emprego do planejamento. Então, esse é um termo-chave, porque aqui a gente fala também de induzir iniciativas, no caso específico de ciência e tecnologia, que venham a ter a sua repercussão sobre o território, né? E, por fim, se aceita que a ciência, tecnologia e inovação têm uma crescente relevância na vida das pessoas e uma grande participação na sociedade em que a gente vive, né? Algo que o Mariano muito bem caracterizou na intervenção dele. Bom, dito isso, eu passo então para alguns dados que eu considero emblemáticos da parte que me coube nesse trabalho já referido antes. Se a gente pensar em planejamento, evidentemente, nós temos um quadro muito interessante, quer dizer, apesar de eu pessoalmente, e o Brandão trabalha com isso também, deplorar uma certa falta de planejamento, mas legalmente, institucionalmente, ao nível subnacional, todos os estados brasileiros fazem os seus PPAs. Então, esse é um ponto de partida importante, né? E no levantamento que nós fizemos, a gente identificou alguns estados em que existem iniciativas que vão bastante além dos próprios planos plurianuais, né? Como, por exemplo, é o caso dos estados de Minas Gerais e Paraná. Então, esse é um ponto de partida importante. A questão seguinte é em que medida os planos incorporam a preocupação com o território. Se a gente passar em revista o que existe disponível em termos de documentos oficiais, e é isso que mais ou menos coube no trabalho realizado, se a gente considerar as 26 unidades da Federação mais o Distrito Federal, 15 estados, considerando o período da década passada, informaram dispor de planos específicos voltados para o desenvolvimento regional. Quer dizer, não é pouco, é mais da metade. É mais da metade. Explicitamente existem mais unidades da federação preocupados com o desenvolvimento regional. Significa olhar para dentro dos estados e atentar para aqueles espaços que estão na ponta complicada das desigualdades e das disparidades regionais, em nível microrregional e no interior das unidades da federação. Agora, o terceiro ponto que eu entendo que realmente importa aqui é o referente à dimensão da ciência, tecnologia e inovação. Se a gente pensar nos 26 estados e no Distrito Federal, apenas 4 informam a existência de planos específicos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, ainda não está, como o Galvão, o Mariano mencionaram antes, e à luz dos dados que a gente levantou, ainda não tem essa entrada forte ao nível dos governos estaduais da temática da ciência, tecnologia e inovação. Não quer dizer que não se preocupam, claro que sim. Basta a gente ver quantos estados têm secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia, quantas têm fundações de amparo à pesquisa, etc, etc, etc. Estamos falando de uma outra coisa, que é plano que contempla a preocupação com o território e onde ciência, tecnologia e inovação têm importância. Para lembrar aqui três casos que são muito interessantes, o estado do Amazonas, por exemplo, tem o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, de 2010, que tem isso presente. Também em Minas Gerais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é de 2007, também. E para fechar com um terceiro exemplo, que seria interessante a gente aprofundar, o estado do Mato Grosso do Sul, com seu Plano de Desenvolvimento Regional de 2009 também. Muito bem. O que isso nos permite agora inferir do ponto de vista da importância atribuída
pelos estados. Quer dizer, como é que a gente pode caminhar adiante, né? O problema todo, como a gente vai perceber, vai ser o da articulação dos diferentes níveis de governo, tanto em relação do que está em face do nível de governo estadual por sobre ele, que é o governo federal, como a sua relação com os municípios. Esse é um gargalo, esse é um ponto que precisa ser aqui destacado. E o outro é das relações no interior dos governos estaduais. As secretarias não conversam entre si. E quando a gente pensa, por exemplo, numa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, enfim, ela não necessariamente dialoga com a Secretaria de Educação e não necessariamente dialoga com a Secretaria de Planejamento e assim por diante. Dois estados mereceram a nossa atenção aqui e houve uma constatação bastante feliz de iniciativas que puderam ser consideradas, entre aspas, inovadoras. Uma dessas iniciativas é a do estado da Bahia, com os territórios de identidade. Não é pouca coisa o que se fez na Bahia, com os 26 territórios de identidade, que não talvez suficientemente e muito aquém das expectativas que se pudesse ter, contemplaram a preocupação, né, com a problemática da ciência e tecnologia, pensando lá no lugar onde as pessoas vivem. Então, isso é uma iniciativa que eu gostaria de destacar aqui do que eu levantei. E o outro dado de um outro estado é o do Paraná, que, no caso específico da mesorregião oeste do Paraná, tem uma iniciativa muito interessante, que inclusive é pouco conhecida e me chamou a atenção dela o Mariano, que a gente acabou fazendo a opção por aprofundar um pouquinho esse estudo, que está associado com o Parque Tecnológico Itaipu, né? Se eu tivesse tempo, eu gostaria de aprofundar isso, gostaria de trabalhar isso, mas eu vou tentar avançar um pouco mais na direção do que são realmente os limites e as possibilidades dessa interlocução entre diferentes níveis de governo, diferentes setores no interior de cada nível de governo, inclusive o que seria o potencial da inclusão de novos agentes, novas instituições e novos sujeitos na discussão de um planejamento territorial voltado para a ciência e tecnologia. Bom, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é de que uma maior presença de ciência e tecnologia no planejamento do território, né, vai depender fortemente de uma melhor articulação tanto entre diferentes áreas em cada nível de governo, e é algo que a gente constatou que não existe, não plenamente, não em todos os lugares, quanto também entre níveis de governo. Esse é um ponto que eu gostaria de adiantar desde já. Uma conclusão do trabalho que a gente pode antecipar. O planejamento, então, ele precisaria ser melhor articulado entre os diferentes níveis de governo. E eu vou sugerir aqui, ele poderia inclusive se abrir para um leque maior de agentes, de instituições e de atores da sociedade. No que se refere propriamente à ciência, tecnologia e inovação, se a gente pensar nos dados que o próprio Galvão apresentou agora, e se a gente pensar em termos mais gerais, os esforços que têm sido realizados pelo governo federal, em alguns casos por algumas unidades da federação, inclusive historicamente por São Paulo, mas também por outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, nós vamos ter, na verdade, um resultado muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento propriamente científico, o que se traduz fortemente pelo crescimento da participação das publicações brasileiras nos indexadores internacionais, né? Esse é um dado muito interessante, se a gente pensar aqui
O Brasil era insignificante há coisa de 30 anos atrás, passou a ter, agora no final da década passada, uma participação relativa de 2,5% da produção científica mundial. Esse é um dado impressionante que tem a ver com os esforços realizados. Agora, do ponto de vista da produção tecnológica, por razões que não cabem aqui discutir, se bem que isso aqui é um tema evidentemente tão transversal que precisaria ser tocado, do ponto de vista da produção tecnológica nós temos tido resultados bastante sofríveis. E esses resultados sofríveis podem ser dimensionados pela concessão de patentes, que no caso do Brasil não tem passado muito de 200 patentes por ano, o melhor resultado possível na década passada, no final da década passada, contra 8.000 da Coreia, para ficarmos num exemplo de um país com quem a gente poderia talvez tecer algum tipo de comparação. Agora, então aqui se coloca uma articulação adequada, como um desafio importante, entre as diferentes áreas em cada nível de governo, que assim poderiam contribuir para superar esses problemas, né, e permitir que houvesse avanços em relação à efetividade das políticas adotadas, sobretudo em nível subnacional, que é o que me interessa aqui, né. Mas também é preciso que a gente atente para a necessidade dessa articulação mais adequada entre níveis de governo. Quer dizer, a coisa das secretarias, dos ministérios, das secretarias, e entre governo federal, governo estadual e, tanto quanto possível, dos municípios, né? Basicamente, isso que eu queria trazer aqui, mas haveria que lembrar aqui que essas diferentes articulações, elas passam, evidentemente, por reconsiderar fortemente o significado mesmo da atividade científica e tecnológica, da consideração da importância do território e também o tipo de planejamento que é realizado. E aqui eu queria lembrar, derradeiramente e conclusivamente, que nós estamos falando no contexto de um congresso referido ao nosso mestre Furtado, né? E que de alguma maneira inspira essa intervenção nossa. Essa inspiração ela tem relação com os 3 termos-chave a que me referi, e no caso o mestre Furtado, na obra dele, tratou de planejamento, de desenvolvimento regional, de progresso técnico, né? Então, por exemplo, que dúvidas que Celso Furtado possa ser confundido com as mais importantes iniciativas de planejamento, tanto como técnico quanto como militante, antes e mesmo depois que a longa noite escura se abatesse sobre o país, né? E dúvidas que esse paraibano possa ser identificado com a superação das disparidades regionais, que cedo apreendeu intelectual e politicamente, problematizando essa questão ao longo de quase toda a sua vida, né? E, por fim, que dúvidas que Furtado compreendesse a relevância dos avanços na técnica e sua progressiva difusão desde os centros onde ela foi originada, até as formações periféricas como o Brasil, onde acabaria gerando contradições, em larga medida caracterizando o que ele chamava de subdesenvolvimento, a categoria analítica-chave da sua própria obra, né? Então, para concluir, e nesse espírito de homenagem ao próprio mestre, eu entendo que nós poderíamos avançar na consideração de políticas que se abrissem para algumas novidades, como, por exemplo, a inclusão de outros agentes, que levassem talvez um pouco mais a sério os movimentos sociais, que também considerassem alternativas como economia solidária, e aqui eu penso que tem gente trabalhando nisso no âmbito do Ministério do Trabalho, bravo Paul Singer,
na Secretaria Nacional de Economia Solidária, seria interessante que a Senais pudesse ser trazida para mais perto das decisões importantes. E eu acho que está na hora também de a gente colocar na pauta o tema das tecnologias sociais. A ampliação desse debate, a democratização dele e a inclusão de novos sujeitos e agentes da sociedade seria talvez muito bem-vinda para a gente poder dar vazão a um planejamento que fosse mais democrático e que contemplasse os interesses das maiorias que ainda precisam de algumas respostas no nosso país. Agradeço pela atenção e desculpem se me ultrapassei. Obrigado, Ivo. Antes de passar para o nosso debate, eu vou me policiar aqui para falar 3 minutos. Poderia começar, talvez, pela fala final do Ivo, Celso Furtado, como alargar os horizontes de possibilidades, construir desenvolvimento, mas enfrentando as heterogeneidades estruturais do país e construindo homogeneização social, habilitação, inclusive pela propriedade e construção de cidadania. Era mais ou menos com essa ideia que nós começamos esse debate, desse estudo que foi referido aqui. Eu enchi o saco deles falando o tempo todo que eu ando me repetindo muito nessa questão que o Brasil não tem place. É porque a literatura atual hoje, da chamada economia política do desenvolvimento desigual, que é a que eu tento acompanhar, é uma literatura que tem uma bandeira de como articular território, escalas, redes e o local, o place. Mas é uma literatura europeia. E é uma literatura da bandeira pela justiça socioespacial, que é assim que os militantes e acadêmicos dessa escola, vamos dizer assim, se autodenominam. E é muito nesse sentido, eu pelo menos ando muito vezado por essa questão. Acho que, eu gosto de dizer que já que está no PPA escrito que nós temos que mudar o padrão de oferta de bens e serviços do país, e aqui nessa pesquisa foi avançado para padrão de oferta de bens sociais, públicos, coletivos, essenciais, etc., etc. Infraestrutura, virou uma frase o conceito, um parágrafo gigante. Que é essa ideia de que nós temos uma dificuldade enorme por vários motivos. Um deles, eu acho que o Bresser disse, que nós destruímos a engenharia. Eu diria, nós destruímos já que ele tinha citado o Inácio Angel, nós destruímos a capacidade de projetamento e de execução de políticas. E, obviamente, nessa temática aqui, na temática territorial, isso é uma das temáticas que mais sofreu, já que ela como foi dito aqui pelos três, ela é transversal, ela tem uma enorme complexidade, a ciência, tecnologia e inovação. E eu acho que esse é um desafio, eu pelo menos ando defendendo isso, que precisamos fazer grandes diálogos, pesquisas, aproveitar aqui a presença do professor Eduardo Fagnani, né, que tem aí hoje, está coordenando uma rede que felizmente vem sendo montada aí com mais de 100 pesquisadores para pensar o social brasileiro, a chamada Plataforma de Política Social. Acho que essa é uma temática fundamental. Pensarmos a provisão de bens públicos, utilidades públicas, serviços para essa população que está no place, que está na vida cotidiana, e as políticas públicas têm uma enorme dificuldade de chegar. E eu me lembrava aqui das falas excelentes do João Ferraz e da Tânia. Na verdade, são populações com aspirações que a gente nem conhece muito bem e destituídas dessas utilidades públicas, né? Quando o Estado chega, geralmente chega mal. Então, é preciso, nós estamos nos últimos anos incorporando pelo consumo essas populações e, portanto, isso é um jogo macroeconômico, microeconômico, mas nós não temos, nós estamos muito mal na chegada no place. Não há aqui, eu costumo dizer, eu uso place porque é engraçado que nós somos localistas e a maioria dos pesquisadores são extremamente localistas, mas não nesse sentido
do que eu costumo dizer, que a forma de talvez traduzir isso seria: os portugueses sempre se perguntam, lá em Portugal pergunta se a política pública chegou no terreno. Nós não conseguimos chegar hoje no terreno, eu imagino. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, pelo menos na minha visão, de fazer, articular Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Sistema Nacional de Bem-Estar Social, que nós nem chegamos a montar totalmente, com algo que também temos algumas iniciativas, como as conferências regionais hoje, uma série de iniciativas no sentido de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional Urbano, poderia ser chamado. Eu acho que precisamos aprender a juntar essas três coisas, mas nós temos enormes dificuldades. É muito complexo e o Estado, sem projetamento, capacidade de execução e engenharia, vamos dizer assim, fica muito difícil fazer isso. E sem uma população politizada, que você realmente construa a cidadania, não conseguiremos, provavelmente. Então, queria passar, então, para o público, para o nosso debate. Mauro, Osório. Acho que talvez umas 3, uma rodada, ou se não tiver. Mauro, comecemos por. Uma política regional de ciência e tecnologia e uma máquina pública também muito pior e com places muito mais complicados do que, por exemplo, em São Paulo e a maioria de Minas Gerais. Mas minha pergunta, talvez mais, que eu não peguei todas, mas o Ivo, que ele colocou a questão dos PPAs, e agora no Rio de Janeiro a gente tem conseguido avançar um pouquinho nisso, no Estado do Rio de Janeiro, mas eu queria saber se na sua pesquisa aparece alguma coisa de orçamento territorializado. Ou seja, porque isso pode dar voz também a áreas mais periféricas, na preocupação, quer dizer, do Brandão. Rio de Janeiro a gente tem a Zona Sul, tem 15% da população, 70% mora na famosa zona suburbana, Madureira, a Zona Oeste, mas que não tem voz, a verdade é essa. Então eu acho que o orçamento territorializado ele pode dar uma cidadania muito maior, pode dar uma racionalidade muito maior, e se já existem experiências em outros estados em que o PPA e o orçamento já está territorializado. Seja na área de inovação, seja no total das políticas. Né? Pelo meu conhecimento, existem algumas iniciativas muito interessantes. Eu acho que a destacável é do Rio Grande do Sul, em que os conselhos regionais de desenvolvimento têm tido um certo protagonismo e uma interlocução bastante privilegiada, inclusive desde o seu surgimento, na definição de prioridades a partir das regiões em que esses conselhos, assim chamados COREDs, existem. Então, existem várias experiências. Essa é a que eu, pessoalmente, conheço relativamente bem e funciona. Agora, tem uma coisa muito interessante também, que é o estabelecimento da prioridade, a definição da fatia do orçamento destinada para aquilo, o acompanhamento da execução, mas muitas vezes a coisa fica pelo meio do caminho. No estado de onde eu venho, que é Santa Catarina, tem uma experiência mais recente, que foi instituída logo nos primeiros dias do então governador Luiz Henrique da Silveira. Ele criou 36 secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, criando simultaneamente regiões de abrangência dessas secretarias. Quer dizer, além das secretarias setoriais, ele criou secretarias regionais, nas quais foi concentrando ao nível dessas regiões também a burocracia do Estado. E ali ele, evidentemente, fatiou o orçamento correspondentemente. Por exemplo, dos 25% mínimo da educação, foram feitos cálculos de número de matrículas, etc., para que se pudesse fazer a distribuição também equitativa dos recursos. No entanto, existe uma coisa chamada, em Santa Catarina, de orçamento regionalizado, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e que não necessariamente repercute por conta de problemas de interlocução entre legislativo e executivo em termos de execução orçamentária real. Né? Eu fico aqui, mas isso daria para aprofundar. Existem outras iniciativas que a gente conhece pelo levantamento feito,
mas eu ficaria mais seguro se as perguntas que viessem a ser aprofundadas sobre esse tema do orçamento territorializado pudessem se concentrar nessa experiência, porque eu conheço um pouquinho melhor. Boa tarde a todos. É uma pergunta bem objetiva. De modo geral, vocês falaram na ponta, eu vou trazer uma outra ponta que é a base, que é o ensino de ciências nas séries iniciais. Eu estou num projeto da UFRJ junto com uma universidade na região amazônica e é uma coisa realmente da gente ficar boquiaberto à distância efetiva no que trata em relação ao planejamento. Então, eu fico me perguntando se vocês, nos estudos de vocês, contemplam essa perspectiva, porque não adianta pensar nos mestres e doutores se as crianças ainda estão aprendendo uma ciência que a gente nem sabe exatamente ainda, porque há projetos em disputa de que forma nós vamos ensinar ciência às nossas crianças. De coisas do gênero, como é que você vai ensinar uma criança ciência no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, ou como nós temos aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, professores na 6ª série que deveriam ensinar a geografia local, não sabem que estão ao lado do maciço da Pedra Branca. Então, isso tem a ver com território, tem a ver com planejamento, tem a ver com inovação, tem a ver com técnica. Se a gente não pensar a base e pensar aí, nós estamos no Centro Celso Furtado, e ele, mais do que ninguém, percebeu isso, que a cultura é um sistema, ou seja, a gente tem que vir de baixo, tem que estar contextualizado do ponto de vista ecológico, como a Berta colocou. Então, se a gente não tiver isso, e o nosso sistema é absolutamente caótico, o ensino de ciências no Brasil está realmente deplorável, como é que nós vamos pensar nos nossos mestres e doutores? Ou senão nós vamos fazer como estamos fazendo agora, importando cérebros para poder dar cabo, para poder encaminhar o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de saber se isso está contemplado, que eu acho que é extremamente importante. Se a gente não pensar a base, o topo ele não vai ser ampliado. Obrigada. O nosso tempo está muito escasso. Pedir para juntar aí umas 3 questões. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Talvez vá levar esse debate para um âmbito um pouco mais, não tão específico, mas também que seja uma resposta rápida. É porque eu sou estudante de ciência política, porém minha formação é toda nos Estados Unidos, e quando eu ouço esse debate que está acontecendo agora, me parece muito estranho o fato da ciência e tecnologia e desse lado de desenvolvimento do país estar tão ligado ao governo. Pelo menos quando a gente, no nosso curso de ciência política, discute ciência e tecnologia, é realmente ligado à iniciativa privada. Então, talvez essa pergunta seja por falta de conhecimento meu mesmo sobre essa área e o que vocês estão discutindo, mas como que a iniciativa privada entraria nesses programas de desenvolvimento, ou é realmente um jeito de entender o desenvolvimento diferente do que me é ensinado lá, pelo menos? Mais uma? Assim, recentemente apareceram algumas iniciativas, né, de agências, né, institucionais de fomento à ciência e tecnologia, tipo RETEC, Rio, né, algumas RETEC, e que aparentemente, assim, pelo menos numa avaliação assim, em curto prazo, vem dando certo. E a gente consegue ver, acho que isso é um pouco que ele falou, unindo o Estado com iniciativa privada, né, e gerando resultado para a ciência e tecnologia. Essa é uma saída, essas agências, tipo RETEC, seriam uma saída de expansão aí para os estados, formando essas redes?
uma quarta, não, acho que nós vamos ter que encerrar com a quarta questão, que o tempo está escasso realmente. Bom, a minha pergunta também vai um pouco no mesmo, no mesmo ponto que foi tocado nos dois anteriores. A questão é saber o seguinte, se a gente vê como a Coreia se desenvolveu, a Coreia do Sul se desenvolveu nos últimos anos, ela conseguiu interligar tanto a questão não só do Estado, dos grandes bancos, como também das grandes empresas para chegar no nível de conhecimento de ciência e tecnologia que ela tem hoje. E também essa questão que eu quero pôr, foi bastante colocado, o investimento que o governo tenta fazer, né, e está fazendo, e as questões que são necessárias daqui para frente para que aumente a questão da ciência e tecnologia. Mas a gente também, não caberia também o olhar que deveria ser trazido para dentro desse planejamento a iniciativa privada, sim, também as grandes corporações, as grandes empresas, que também têm um papel importante tanto no investimento quanto também na utilização da ciência e tecnologia e nas oportunidades que podemos dar aos alunos formados nas universidades de emprego, porque senão nós vamos continuar exportando esse conhecimento que nós formamos aqui dentro, só que ao mesmo tempo nós não temos onde, às vezes, oportunidade para alocar essas pessoas que se formam e melhorar e aumentar o investimento, né, no próprio pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. Professor Mariano, por favor. Para encerrar, não sei se só chamar a atenção. Com relação à questão que você colocou, o CGE fez um estudo sobre a descentralização do fomento em ciência e tecnologia no Brasil. E a preocupação foi ver, olha, surgiu o que é descentralização. Uma das saídas foi, olha, você vem observando o processo de descentralização do governo federal para instâncias subnacionais, estados e até mesmo municípios. Nos estados a gente tem a participação ativa das FAPs e a descentralização entre o público e o privado, inclusive com envolvimento, por exemplo, de federações de indústrias, né, operando programas específicos na área de CIT, redes das mais diversas naturezas, como a RETEC, também operando, né, programas na área de ciência e tecnologia. É um estudo que está à disposição dos interessados, está publicado, está no site do CGE, e é um estudo de 2010 ou 2011, né, foi feito e foi, inclusive, discutido no âmbito da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Lá, essa questão que você está colocando, eu acho que está, né, inclusive, mapeada alguns dos principais agentes, né, e diferentes naturezas de agentes do setor privado e que estão, né, envolvidos no processo de descentralização do fomento da política de ciência e tecnologia. Não. Ah, ok, obrigado. Fazer uma rápida resposta a algumas coisas que eu acho que eu posso contribuir. Uma delas é a primeira pergunta. Eu acho que está perfeitamente correta a sua atitude. Quer dizer, eu acho que política educacional no Brasil de base ainda é um grande desafio, né? Temos um problema na qualidade da educação. Quando o governo fez uma experiência que o CGE participou de planejamento de tentativa de resgatar planejamento de longo prazo, que foi aquele programa Brasil 3 Tempos, o item, fizemos uma grande consulta a mais de 30 mil pessoas no Brasil. O item priorizado pelos milhares que responderam, qualidade na educação, né? E esse é um grande desafio, né? Não há a menor dúvida. Mas não é possível escalonar no tempo essas iniciativas. Então é preciso enfrentar em simultâneo os dois. E aí eu acho, um exemplo da periferia amazônica, você citou o exemplo do Amazonas. O Amazonas, que é um estado sui generis na zona mais, vamos dizer assim, menos desenvolvida do Brasil, ele teve uma experiência de ciência e tecnologia única alguns anos atrás, montando uma capilaridade que cobria todos os municípios do estado e que desenvolveu uma agenda comum de qualificação, inclusive de populações tradicionais, muito interessante, que levou o ensino de ciências a vários rincões, né, do território da região. Certamente não foi suficiente para sanar esse tipo de deficiência, o tamanho do desafio que se tem na área educacional brasileira. Mas eu acho que tem iniciativas que merecem ser até avaliadas, resgatadas do que foi feito.
era a secretária Marilene Correia, né, que inclusive interagiu conosco em várias discussões ao longo desse período. Eu confesso que não tenho uma notícia atual do como está isso, mas eu imagino que o que você diz é uma absoluta verdade para o Amazonas ou para um estado do centro-sul brasileiro, onde o ensino de ciências enfrenta problemas de magnitude tão graves ou maior. Lembra você que nas Olimpíadas de Matemática e de Ciências que o Brasil tem feito, matemática é um destaque enorme do pessoal no Piauí, né? Tem uma escola do Piauí que descolou da realidade e está ganhou várias vezes, vários alunos premiados. A gente precisa estimular esse tipo de postura e estudar as boas práticas, replicar essas experiências a nível geral. Acho que essa questão da iniciativa privada, ela está o tempo inteiro aqui na ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é um motor do jogo da reprodução do sistema geral, não é um jogo do governo, né? A gente acha que o governo tem que interagir para que o jogo seja outro, né? O caso da Coreia é mais ou menos esse. A Coreia tem várias singularidades que a gente deveria aprofundar quando discute, a gente faz comparações muito abstraindo dimensões importantes do contexto, mas a Coreia construiu uma política única num contexto de uma ditadura, né? Foi uma imposição, inclusive determinando mudanças de comportamento de agentes privados de uma maneira muito direta. Então, é fácil fazer esse tipo de atitude, é difícil fazer isso num quadro democrático, tem uma série de empecilhos a esse jogo entre governo e sociedade para construir respostas eficazes e consistentes. Mas eu diria que a iniciativa privada, na sua pergunta, está o tempo inteiro aqui atrás. A gente não falou muito de empresa, a gente falou mais de política, porque a gente está, na verdade, numa agenda que não estava batendo diretamente com esse tipo de agente, vamos dizer assim. A gente não estava preocupado diretamente com ele, mas um pouco com a mediação de como esses agentes acessam a política de ciência e tecnologia, né? A gente acha, por exemplo, que a pequena e média empresa tem uma relação mais distante em relação à ciência e tecnologia. Ela mais tem que absorver contribuições ao lado, ela precisa criar ambientes favoráveis a isso, né? E a gente não tem dado atenção a isso devido, essa era um pouco a intenção. Mas o alvo está lá na empresa privada, não tenho a menor dúvida, né? E eu destaquei um pouco isso das grandes empresas nacionais, da Petrobras, problemáticas outras que são muito mais evidentes nessa participação. Da rede, eu acho que Mariano já se colocou diretamente. E um último ponto, na verdade, eu acho que a gente precisa deixar um legado aqui. A gente também não precisa esquematizar isso, né? A gente está olhando o território, assim, nós estamos olhando, na verdade, um terreno fértil e meio virgem de iniciativas de política. Tem muita coisa dentro dele, mas tem pouca racionalidade. Então, eu acho que o grande desafio, que estava por trás dessa reflexão toda, é como aumentar a racionalidade das políticas. Como, eventualmente, eu capturo boas experiências, eu faço processos de atalho que levam a resultados mais consistentes e fortalecem, né, os nossos objetivos maiores ao encetar essas políticas que estamos discutindo aqui, né? Para mim, existe uma hierarquia nessas políticas. Eu queria replicar uma coisa aqui que alguns tocaram, só para concluir minha fala. Eu acho que o Brasil tem, nos objetivos maiores de desenvolvimento, redução de desigualdades, né, e criar rotas de desenvolvimento que sejam mais eficientes, dois grandes desafios que são difíceis de conciliar, mas nós não temos muita opção no curto prazo. E eu acho que para esses desafios, território, ciência e tecnologia são ingredientes indispensáveis numa solução que a gente possa trazer para essa dimensão. Obrigado. Tem uma questão que eu não vou poder adentrar por limitações, que é o da rede, mas eu queria rapidamente dar um pitaco sobre o tema ensino de ciências nas séries iniciais. Eu concordo com o diagnóstico e ele é largamente verdadeiro em outros lugares também, não apenas nesses mencionados. Eu queria só sugerir que talvez populações em outros lugares, em outros cantos do país, têm outros códigos com os quais se relacionam com seu entorno. O que não quer dizer que esteja sugerindo que se abra mão de um conhecimento mais universal. Mas eu acho que está precisando também que a gente se abra um pouquinho para aquilo que o Darcy Ribeiro chamava atenção,
que era o diálogo intercultural, para a conversa entre grupos sociais que têm outras formas de comunicação e de interação. E isso quer dizer que talvez a gente tenha que pensar algo como o Galvão sugeriu, de ciência, tecnologia e mesmo inovação que seja compreendido de outra maneira do que, por exemplo, nós compreendemos a partir dos manuais e das referências que a gente cultiva desde a universidade. O que não quer dizer que eu esteja jogando o bebê junto com a água do banho, mas eu queria apenas tomar em consideração aqui que é preciso que a gente seja compreensivo disso. Evidentemente entendi a preocupação e eu acho que nesse nível a qualidade do ensino realmente é o ponto. E a minha ponderação é no sentido de que, na mesma medida em que a gente avance no conhecimento formal e na educação formal, que transmite o conhecimento formal, a gente também deva se abrir para as outras possibilidades de comunicação e educação mesmo, de formação. Há quem fale hoje em pós-educação, né? Esse é um tema para outra coisa. O assunto referente ao papel do Estado e da atividade privada, embora já tenha sido contemplada e muito bem tratada aqui antes, eu queria apenas observar que existe algo como uma condição periférica de países como o Brasil, que não necessariamente permite que a gente replique aquilo que em outros lugares, em outras épocas, puderam ter êxito. Quer dizer, experiências exitosas em outros lugares e em outras épocas não necessariamente podem vir a ter o mesmo sucesso agora aqui, né? E aqui eu tenho lido, tinha esse livro na minha modesta biblioteca e tirei ele esses dias. Ele chama Ensaios em Campeira, do Jorge Sábato. É um autor da área da ciência e tecnologia, conhecido, e ele mostra exatamente isso, que no caso, à luz do exemplo argentino, como se desprezou profundamente a realidade argentina e se tentou transplantar para aquele país um código de ciência e tecnologia e uma forma de fazer ciência e tecnologia e políticas de ciência e tecnologia que tem muito a ver com o primeiro mundo e com aquilo que lá deu certo, continua dando certo e faz todo sentido, dadas as condições culturais de origem, mas que precisariam ser relativizadas no caso da América Latina, dos países periféricos que têm uma outra formação, né? E precisaríamos então considerar isso. Para encerrar, o setor privado evidentemente tem tido pequenos avanços, se a gente medir por indicadores como Pintec, mas eles são pouco significativos do ponto de vista dos investimentos públicos realizados. Essa informação é importante. Em 9 anos, nós triplicamos os recursos do governo federal na área de ciência e tecnologia. Os dados estão lá nos indicadores do MCTI. E, ao mesmo tempo, passamos para 38% de taxa de inovação, partindo de algo não muito distante do 38%. Estávamos em 34%, um pouquinho menos antes. Os avanços são muito lentos. E isso, não estou falando só de recursos, tem a lei do bem, lei da inovação, tem uma porção de instrumentos, iniciativas importantes. O governo está fazendo o que pode, o governo federal está fazendo o que pode. Se a gente pensar no que seria uma suposta demanda do setor produtivo privado, mas eu acho que a repercussão tem sido pequena. Evidentemente, isso também precisaria problematizar, não é o caso aqui. Agora, em função desses resultados, é justamente que eu considero importante que a gente abra o debate para outros agentes e outros atores. E pensando novamente com o mestre Furtado, e para encerrar, eu acho que a gente precisaria recuperar também a dimensão utópica.
e, portanto, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade dessa lista aqui de desafios. Temos outras listas nas várias mesas aí que vêm a seguir. Queria agradecer a presença de todos e convidá-los para um rápido coffee break de uns 10 minutos. E tem as mesas aí que, em seguida, que estão na programação. Muito obrigado.